Olha, poucas rivalidades no futebol mundial têm o peso, a história e a paixão do derby paulista. É muito mais do que um jogo. É um espelho das tensões sociais, da identidade e da própria história da cidade de São Paulo. Uma batalha travada há mais de um século entre Corinthians e Palmeiras. E não é só a gente que acha isso não. A dimensão desse confronto é reconhecida no mundo todo. A CNN coloca o derby entre os maiores clássicos do planeta. Para ter uma ideia, é o único do Brasil nessa lista de elite. Bora mergulhar nessa história para entender o porquê. Sabe de onde vem esse nome? Derby. A inspiração veio da corrida de cavalos mais famosa do mundo, a Epsom Derby. Foi um jeito de dizer que esse era o evento principal, o jogo mais importante de todos. E desde o começo foi exatamente isso, o grande choque entre os dois clubes paulistanos mais antigos ainda em campo. Mas para entender a fundo essa rivalidade, esse ódio, né, a gente precisa voltar lá no comecinho. Essa briga não nasceu só no gramado, mas na própria formação de São Paulo no início do século XX. Pensa só, de um lado o Corinthians, fundado em 1910, que logo virou o time dos operários, da massa, o time do povo. Do outro, 4 anos depois, nasce o Palestra Itália, o orgulho da enorme e influente comunidade italiana da cidade. Eram dois mundos batendo de frente. E para botar mais lenha na fogueira, em 1942, no meio da Segunda Guerra, o Palestra foi forçado a mudar de nome para Palmeiras por pressão política. Mais um capítulo de drama nessa história. Com identidades tão opostas, era óbvio que o confronto em campo ia ser explosivo. Ao longo de tempo, alguns jogos foram muito além do resultado e viraram lendas, capítulos que definiram o que é essa rivalidade. O tom foi dado logo de cara, no primeiro jogo em 1917. O novato Palestra chegou e, pá, acabou com a invencibilidade do Corinthians. Depois, em 33, veio a humilhação. 8-0, gente, 8-0. Foi tão pesado que o presidente do Corinthians pediu para sair. Em 74, o Palmeiras foi lá e aumentou a agonia do rival, garantindo que o jejum de títulos chegasse a longos 21 anos. E em 2000, o goleiro Marcos virou São Marcos ao pegar o pênalti do Marcelinho Carioca e eliminar o Corinthians da Libertadores. Uma cena que arrepia qualquer torcedor até hoje. Mas a provocação não ficava só dentro de campo, não. Em 1918, rolou uma das zoeiras mais lendárias da história. Os jogadores do Palestra jogaram um osso com essa mensagem escrita bem na pensão onde o time do Corinthians almoçava. E o mais incrível dessa história toda é o que aconteceu depois. O jogo seguinte foi um empate épico, 3-3. E o Corinthians, em vez de jogar o osso fora, transformou ele num troféu. Ele tá lá na sala de troféus do clube até hoje, um lembrete eterno daquele dia. Isso diz tudo sobre a rivalidade, né? E toda essa intensidade, forjada em momentos como esse do osso, não ficou no passado. A gente avança no tempo, chegam os estádios bilionários, novas gerações, mas o ranço continua o mesmo, faz parte do DNA do derby. Os dois clubes construíram arenas supermodernas, mas a ironia do destino é quase coisa de filme. Numa reviravolta daquelas, cada um perdeu o primeiro derby na sua casa nova para o maior rival. O Corinthians foi lá e ganhou no Allianz Parque, e o Palmeiras foi lá e devolveu o favor na Neoquímica Arena. E se alguém ainda duvidava que essa rivalidade tá pegando fogo, um jogo em 2024 veio para mostrar que ela tá mais viva do que nunca. Ficou conhecido como o Milagre de Barueri, e é um resumo perfeito do que é um derby paulista. Cara, a história desse jogo é simplesmente inacreditável. O Palmeiras mandando no jogo, 2-0 no placar, aos 41 do segundo tempo, o Corinthians diminui. Parecia tarde demais. E aí, o caos total. O goleiro Cássio é expulso, sem ter como trocar, um zagueiro foi pro gol. Logo depois, um jogador se machuca e o time fica com 9 em campo. Fim de jogo, certo? Errado. Aos 54 minutos, no último lance, uma falta improvável e gol. Empate. Um 2-2 heróico comemorado como se fosse um título. Depois de tanta história, de tanto drama, fica sempre aquela pergunta, né? No fim das contas, no placar geral, quem leva a melhor? E claro, como tudo nesse clássico, a resposta não é nada simples. Se a gente pegar a contagem mais aceita por todo mundo do historiador Celso Zelt, a parada é muito, mas muito equilibrada. Em mais de 380 jogos, a diferença é de só 3 vitórias para o Palmeiras. É um equilíbrio quase perfeito, que só prova o quão gigante é esse confronto. Mas é óbvio que não ia ser tão fácil assim, né? Não seria o derby paulista se todo mundo simplesmente concordasse com os números. Em uma rivalidade desse tamanho, até a matemática vira motivo de briga. Pois é,
Cada clube tem a sua própria contagem oficial. O Corinthians segue os números do Umzelt. Já o Palmeiras inclui na conta dele uns jogos que não tiveram 90 minutos, de torneios mais curtos, o que aumenta um pouco a vantagem deles. Ou seja, eles discutem sobre tudo, até sobre como contar os placares. Isso tudo leva a gente a pensar uma coisa. Numa rivalidade tão equilibrada, em que cada jogo ecoa por décadas e os próprios fatos são disputados, será que o placar histórico importa tanto assim? Ou será que a única coisa que realmente importa é a certeza de que a próxima batalha vai ser uma guerra e que o único resultado que vale é a vitória no próximo derby?